Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja em você e com toda a tua família. Amados, eu sou muito grato a Deus pela existência desse canal. Esse canal começou simplesmente com um pedido de uma amiga para gravar uma mensagem para a sua igreja no final de ano. E eu pensei que ao gravar a mensagem para aquela igreja, outras igrejas também poderiam ser beneficiadas com a mensagem enviada para aquela igreja. E aí gravei, mandei para o YouTube e a mensagem teve muita aceitação. E eu percebi que o Espírito Santo, ele não é um tema recorrente no YouTube. Aliás, você não vai encontrar, você vai encontrar apenas um canal que é chamado Janela 57, que é uma multidão em busca do Espírito Santo. Esse é o único canal que eu vejo no YouTube que é um canal dedicado ao Espírito Santo. Então, em 2021, eu fiz a primeira jornada de 44 temas acerca do Espírito Santo. 2022 também foi 40 temas. E 2023, 40 temas. E esse ano nós nos desafiamos, eu me desafiei a conversar um pouquinho mais com você acerca do Espírito Santo. Eu espero que você esteja gostando, porque o tema é interessante. Você vai observar uma coisa que no final dessa jornada você vai perceber. O Espírito Santo é tudo dentro do processo de santificação e crescimento espiritual. Ele é o agente de Deus. E a obra dele, o ministério dele é você. O trabalho do Espírito Santo é todo voltado por você. Ele não faz outra coisa a não ser cuidar de você. Tentar resgatar, adotar você para ser filho de Deus, filha de Deus, para estar com Deus no reino dos céus. Obrigado então porque você está acompanhando essa jornada. Obrigado por compartilhar meus vídeos e obrigado por se inscrever no canal. Não se esquece, deixa o like e assista o vídeo até o final. Deus é contigo. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Estou aqui, Espírito Santo de Deus, vem falar comigo, eu preciso ouvir tua voz. Para onde eu irei? Para onde posso ir? Se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, vem me levar às águas tranquilas.
correm do trono. Espírito Santo, eu estou aqui. Posso ir se só tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Espírito Santo, tu és meu consolo. Espírito Santo, eu estou aqui. Vamos orar? Meu querido Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, queremos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós o Espírito Santo em forma de cachoeira, que a chuva, as cataratas do Espírito Santo recaia sobre nós, para nos purificar de toda maldade, para nos tornar homens e mulheres espirituais. As 10 virgens é um exemplo de cristãos que vivem no Espírito e cristãos que vivem na carne. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque no final, somente os espirituais viverão na presença de um Deus que é Espírito, e que espera e que hoje clama para que nós o adoremos em espírito e também em verdade. Por favor, meu Deus, converte o nosso coração. Estamos cansados de ser cristãos naturais.
Cristãos que não faz a diferença em lugar nenhum e na vida de pessoa nenhuma. Não temos sido uma luz para iluminar o caminho de outros. Não temos sido o sal da terra, nem temos sido a luz do mundo. Temos sido uma vergonha ao cristianismo. Temos sido uma vergonha ao nosso Deus. Temos sido um estorvo ao Espírito Santo. Nós temos envergonhado ao Pai com a nossa conduta mundana. Nossos relacionamentos, todos eles pautados e embasados no pecado. Tenha misericórdia, meu Deus. E agora queremos que o Espírito Santo fale conosco. Cure a gente, meu Deus. Também temos problemas físicos, mentais, sociais. Queremos que agora a tua mão se estenda sobre nós para nos curar, para nos libertar e para nos salvar. Faz um milagre em cada um de nós agora, Pai, e que vamos estudar a tua palavra, que o nosso coração seja aberto e que os nossos olhos sejam iluminados para entender e praticar a tua palavra. Nós o adoramos, agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu querido, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3. O capítulo 3 e o capítulo 6 são muito parecidos, tá bem? Então eu vou usar apenas o capítulo 3 e não vou trabalhar o tema do capítulo 6, porque para mim é a mesma coisa. No capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 16, ele diz assim, Paulo está dizendo assim, olha, e ou você não sabe que você é santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em você? Verso 17, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é você, é santo. Vamos ler o capítulo 6, verso 19 e 20. Você vai ver que Paulo está dizendo praticamente a mesma coisa. Verso 19. Acaso você não sabe que o teu corpo é santuário do Espírito Santo, que você recebeu da parte de Deus e que você não pertence a você mesmo? Verso 20. Porque você foi comprado por bom preço, agora glorifique a Deus no teu corpo. Então, eu vou tratar os dois textos como uma mensagem só. Tá bem? Agora vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, Paulo vai dizer, e eu quero pegar justamente a segunda parte. Porque a primeira parte a gente já viu em Efésios capítulo 1, né? Capítulo 2, desculpem, em que a gente precisa ser santuário e morada de Deus. Santuário e morada do Espírito Santo. Então essa primeira parte de Coríntios aqui é a mesma coisa. Eu e você precisamos ser morada do Espírito Santo, precisamos ser santuário de Deus e morada do Espírito Santo. Renivaldo, então o que você vai trabalhar nessa mensagem de hoje? A questão é, como é que a gente está destruindo o santuário de Deus? Como é que eu estou destruindo o santuário de Deus? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho que ser sincero com você. Aquilo que eu estou, digamos assim, desenvolvendo como hábito, edifica a sua fé ou destrói a sua fé. Eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo. Leia de novo o texto comigo. Né? Capítulo 3, versos 16 e 17. Ou você não sabe que você é santuário do Espírito Santo? Você é santuário de Deus, né? E que o Espírito Santo habita em você. E aqui, eu não vou mais tocar nessa questão, porque muita gente fica dizendo que o Espírito Santo é uma energia, O texto aqui, Paulo não tem essa questão aqui. Paulo nem questiona isso, Paulo nem perde tempo com essa bobeira, com essa bobagem, ou essa baboseira.
O Espírito Santo é Deus. Aqui o texto está dizendo que você é santuário de Deus e morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Verso 17 diz: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que é você, é santo. Agora aqui diz assim: se alguém destruir o santuário, como o texto, Paulo não coloca que você está destruindo, tá bom? Paulo não coloca que você está destruindo, não. E eu acho isso muito bom. Por quê? Paulo aqui ele coloca como um conselho, uma advertência, digamos assim, como um alerta. Cuidado, que algumas coisas que eu posso fazer, ou que eu estou fazendo, ou que eu virei a fazer, essas coisas podem e irão destruir o Espírito Santo da minha vida, ou destruir o santuário de Deus que eu sou. Ou seja, o que eu faço vai impedir o Espírito Santo de morar em mim, ou se eu destruir o meu corpo, então o Espírito Santo não pode morar em meu corpo. E ao não morar em meu corpo, eu não vou desenvolver nenhum sentimento espiritual. Não esquece da mensagem anterior, porque a mensagem anterior falou claramente: cristãos na carne não compreendem, não aceitam as coisas espirituais. Você já ouviu, talvez até já comentou isso, né? Ah, fulano é muito chato, né? Fulano é muito radical. Cuidado, porque quando você está dizendo que alguém na igreja, porque ele jejua 2 vezes por mês, que ele é uma pessoa que ele se preocupa em subir a montanha, passar a semana, fazer semana de oração sozinho em seu quarto, ler sua Bíblia diariamente, é uma pessoa que não perde tempo com novelas, com essas coisas deste mundo, com as picuinhas, ele está sempre voltado para o que é espiritual, ele está sempre interessado em buscar uma pessoa para trazer para Jesus Cristo. E aí a gente diz: fulano é muito fanático, um crente chato, ele não vai numa social, ele não come isso, ele não... Então cuidado, porque você pode estar dizendo claramente para você mesmo, né? Porque você não vai estar dizendo para ninguém. Você está dizendo para você mesmo ou para quem está do seu lado, né? 2 cristãos carnais falando mal de quem é espiritual. Você já ouviu isso? Você já até... Tomara que você não tenha sido o promotor de tais comentários negativos daquele que procura se consagrar diariamente. Paulo diz que aquele que procura se consagrar diariamente a Deus, ele não vai ser bem visto na igreja, não. Ele nem é tão aceito na igreja. Cuidado, porque eu posso ser um cristão carnal aí dentro da igreja e aí colocando um óculos, um binóculo para ver quem é que está medindo as outras pessoas. Paulo diz que você só pode medir os outros se você for espiritual, versículo 15. Não esqueça do versículo 15 e 16 de 1 Coríntios, capítulo 2. Aqui no capítulo 3, Paulo está falando se. Como a expressão se é uma partícula, é uma conjunção condicional, eu quero trabalhar como uma condição também, tá bom? Cuidado, porque se nós começarmos a desenvolver alguns hábitos, isso vai destruir o nosso corpo, e ao destruir o nosso corpo, Deus não pode habitar num corpo não saudável, num corpo que abriga problemas e principalmente o pecado. E aí, se você destrói o seu corpo, a primeira coisa que destrói o nosso corpo é o pecado, tá bom? Se você acha que eu estou errado, leia comigo Provérbios capítulo 5. Olha o que Salomão vai dizer. A primeira coisa que escraviza você, que acorrenta você, que destrói tua vida, é o pecado. Capítulo 5,
Deixa eu pegar aqui a Bíblia, o meu óculos. Pega aqui o óculos para a gente ler corretamente para você, tá bem? Provérbios 5, versículo 22, diz assim, olha: quanto ao perverso, quanto àquele que é mau, as suas iniquidades o acorrentarão, e com as cordas do seu próprio pecado ele será aprisionado ou detido. Quando as pessoas ela é buscada, né, é apreendida por um policial, depois ela vai ficar detida, ou seja, ela vai ficar numa cela de uma cadeia, né, até um determinado julgamento, ou um habeas corpus, ou alguma coisa assim, ela vai ficar detida. Se ela não pagar a fiança, ou se ela não tiver direito à fiança também, então ela será aprisionada, ou seja, ela vai para um presídio, né? Aí porque ela já era procurada mesmo, mas enquanto ela não é presa, ela é detida. Paulo está dizendo, ou Salomão está dizendo em Provérbios 5, verso 22, que o pecado é aquele que vai fazer duas coisas na tua vida. Primeiro, ele vai te acorrentar, ele vai te prender. E segundo, ele vai te aprisionar, ele vai deter você. Ele vai levar você para uma detenção. Ou seja, um lugar fechado, sem liberdade. Ou seja, o Espírito Santo está dizendo que o pecado tira a nossa liberdade. Lembra da mensagem anterior? Que no Espírito Santo nós somos livres. No Espírito Santo a gente tira os véus para que a gente enxergue, para que a gente seja livre de todo o embaraço, de todo o pecado, de todas as misérias deste mundo, de todos os vícios. Então Paulo está dizendo: se você destruir o seu corpo, como é que eu destruo o meu corpo, Renivaldo? Infelizmente, meu querido, hoje existe uma coisa que está incomodando muito a gente, é a questão do relacionamento sexual fora do casamento. O relacionamento sexual foi promovido por Deus, foi criado por Deus para a felicidade do homem, mas quando ele é praticado fora do casamento, Paulo vai dizer que isso é prostituição. Tá? Leia comigo capítulo 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 6 ou é 7? Deixa eu pegar aqui, Coríntios, capítulo 6, ele vai falar aí sobre essa questão da prostituição. Cuidado com a prostituição, meus irmãos. Né? No capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo fala acerca do casamento. Quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada homem tem cada mulher tem o seu próprio marido. Cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e semelhantemente, a esposa conceda o que é devido ao seu próprio marido. Porque a mulher não tem mais domínio sobre o seu corpo, e sim o marido. Também o marido, semelhantemente, não tem mais poder sobre o seu próprio corpo, e sim a sua esposa. Não vos priveis um ao outro, a não ser por mútuo consentimento, para vos dedicardes por algum tempo à oração e ao jejum. E depois que você passar por esse período de jejum e oração, procure a sua esposa para que não dê lugar a Satanás por causa da incontinência. Quero que todos os homens sejam tais quanto eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, um de um modo, outro de outro. Irmãos, se você continuar lendo o capítulo aqui, Paulo, ele está falando justamente dessa questão de
do tratamento do seu corpo em relação ao sexo. Renivaldo, o que está destruindo hoje, infelizmente, muitos adolescentes estão cometendo suicídio. Por quê? Porque digamos assim, a sua vida sexual começa muito cedo. Não tem maturidade. Uma menina de 12 anos, um menino de 13 anos, eles não têm maturidade para a prática sexual. E mesmo de 18, 19, meus queridos, o sexo é espiritual. Renivaldo, é espiritual. A vida sexual é o que mais edifica uma pessoa em todas as áreas da sua vida. Área emocional, intelectual, social e espiritual. Então, se o sexo não é espiritual, ele não vai satisfazer. Não é um ato de amor, é uma transa. E hoje muita gente, mesmo dentro do cristianismo, tem justificado tais comportamentos, permitindo que jovens de todas as idades aí, dos 13 até os 27 anos, 24, 27 anos, que agora a juventude vai até os 40, né? Mas a adolescência que vai até os 24 agora. Então, infelizmente, o jovem, quando experimenta um sexo, e normalmente o que acontece? O sexo não acontece dentro de um relacionamento com compromisso. O que está acontecendo no nosso dia a dia são jovens que cada final de semana está com uma pessoa diferente. E os meninos, principalmente os meninos, na segunda-feira em diante, ele tem prazer de reunir os amigos para dizer que fez isso e isso com aquela menina. E aí todo mundo agora quer fazer a mesma coisa com ela. E ela vira um rodízio na mão de rapazes que não tem nenhum escrúpulo, nenhum sentimento, que machucam os sentimentos das meninas. E infelizmente essas meninas não têm estrutura emocional e espiritual para suportar esse rodízio, e algumas delas têm tirado a própria vida, porque ela se sentiu abusada, usada e abusada, desvalorizada, e elas se sentem tão envergonhadas que elas não são capazes mais de continuar vivendo. Lógico que isso não é desculpa para o suicídio. Eu estou dizendo é que elas fazem isso por falta de maturidade espiritual e emocional. Talvez nos relacionamentos com o pai, com a mãe, e os pais não prepararam essa menina para um tal abuso. E infelizmente a televisão tem sido hoje um veículo de Satanás para incentivar jovens a práticas de sexo sem compromisso. E é comum até a gente ver hoje em igrejas cristãs, evangélicas protestantes, seus líderes distribuindo preservativo para as crianças praticarem sexo seguro. Não existe sexo seguro fora do casamento. Se você é espiritual, não esqueça da mensagem anterior. Se você é espiritual, você vai conservar seu corpo puro até o casamento. Sexo é para casados, não é para solteiros. Você pode até fazer, mas você vai saber que a sua vida espiritual vai para o lixo. Você não terá mais nenhum prazer nas coisas espirituais. Eu conheço muitos jovens, eu trabalhei 10 anos como evangelista e pastor da igreja adventista. Eu vi muitos jovens que aos 13 anos caíram nessa besteira de provar que ama o namorado e dormiu com ele. No dia seguinte ele terminou porque ele, não era o que eu pensei. E a menina, coitada, ficou sozinha. Algumas que me procuraram, realmente a gente pôde dar apoio espiritual, dar apoio emocional para que elas vencessem, porque essa é apenas uma fase da vida e ela pode superar isso aí, mas tem que ter um apoio familiar e espiritual muito bem acentuado para que ela possa vencer, porque muitas delas que não têm o apoio espiritual familiar, infelizmente cometem loucuras. Eu tenho visto, eu visitei um jovem de 16 anos
completamente enclausurado, não tinha vontade de sair para lugar nenhum. Cuidado, gente, porque o sexo escraviza. E se você ler o Provérbios capítulo 5, Salomão está falando justamente de sexo. Depois você pode conferir lá, Provérbios capítulo 5, que diz que o pecado detém, o pecado escraviza, o pecado acorrenta. O pecado da relação sexual fora do casamento. Meninos e meninas de 12 e 13 anos não têm idade para a prática de sexo. Eu costumo dizer que nem com 18. Eu acho que o jovem deveria pensar, primeiro, concluir uma faculdade, ter uma profissão, ter uma vida, uma realização profissional, pessoal e intelectual, antes de pensar em relacionamento sexual. Porque nada destrói mais uma pessoa do que o sexo. E nada edifica mais uma pessoa do que o sexo. Então, o sexo na hora certa, com a pessoa certa, da forma certa, estabelecida por Deus, é o que dá a você o direito, assim, a felicidade de perceber que seu corpo não está magoando, não está destruindo a morada de Deus, não está sendo destruído. Uma outra coisa que, infelizmente, a gente tem que tocar aqui é a questão das drogas. Infelizmente, dentro do cristianismo, nós temos muitos jovens que querem experimentar, né? A curiosidade é terrível. Então, se você for vencido pela curiosidade e usou um cigarro, usou uma maconha, usou um crack, usou uma outra droga qualquer, né? Uma metanfetamina, que são as drogas atuais, ou você usou até um comprimido farmacêutico como forma de droga para poder ficar mais aceso, para poder ficar mais esperto, para poder você fazer aquela prova, para você... Cuidado, porque hoje as drogas lícitas, né, que são os remédios que você compra na farmácia hoje, cuidado, porque essas drogas, na verdade, elas destroem o seu sistema imunológico e depois elas destroem os seus neurônios, e aí mais tarde você vai se ver viciado, mas tão viciado nesses remédios, nessas drogas, que você não ouve mais a voz do Espírito Santo. Já falei daqui da bebida alcoólica, né, numa das mensagens aí de Efésios capítulo 6, né, aqui, capítulo 5, verso 18, desculpe. Né, então, cuidado com essas drogas, que às vezes a gente vê, todo mundo está fazendo, não vejo nada de mal. Não... Cuidado, porque o teu corpo é morada de Deus, é santuário de Deus e é morada do Espírito Santo. Então aqui Paulo coloca se. Se você perceber que essas coisas estão destruindo a tua espiritualidade, eu quero convidar você a fazer um exame de si mesmo e começar a pedir, clamar pelo Espírito Santo para que ele tire isso de você. Por quê? Porque o Espírito Santo não quer que você seja destruído. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Leia comigo Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel 33, versículo 11, está escrito, olha. Pois assim diz o Senhor. Ezequiel 33, versículo 11. Não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso seja convertido e ele possa viver. Então essa palavra convertido aqui, seja convertido, é uma ação do Espírito Santo. O desejo de Deus não é que você morra, que você seja destruído. O desejo de Deus é que você seja salvo. Então a expressão se, lá de Coríntios, é condicional. Mas não permita que esse condicional se torne uma realidade. Se torne realmente uma coisa, um hábito na sua vida, ou a tendência de destruir o teu corpo com aquilo que você coloca. Meus queridos, eu quero falar uma coisa aqui para a gente continuar esse texto.
que com certeza destrói a gente. Não tenha dúvida disso, tá? Tem muita gente destruindo o seu corpo, não é com droga, não é com sexo, mas é com perda de tempo. Tem muita gente perdendo tempo aí em coisas, em vícios na internet, em jogos. Renivaldo, como é que eu estou destruindo meu corpo se eu passo aí 6 horas jogando na internet? É isso aí que você está fazendo. Você está destruindo seu corpo justamente porque você está passando 6 horas jogando. Eu não tenho nada contra você pegar meia hora do seu dia e relaxar com um jogo na internet, meia hora. Se você pelo menos tem meia hora para Deus. Aí você vai contrabalançar. Bom, eu vou ficar meia hora na frente de um jogo no computador. Por quê? Porque eu já fiz o meu culto, eu já li minha Bíblia, eu já passei um momento a sós com Deus em oração, conversando com Ele, aprendendo dEle. Então, eu agora quero me distrair um pouquinho. Não tem nada de errado nisso, por favor. Eu fico triste às vezes, porque tem pregadores que já colocam isso como coisa do diabo, coisa que você vai se perder, que Satanás vai entrar na sua mente. Cuidado, não tem nada disso. Você gosta de um seriado? Então, separe um tempo ali para você assistir a sua série preferida. Separe um tempo para você jogar, para você relaxar sua mente, distrair um pouquinho. Mas se você já teve na sala de audiência com Deus. Porque infelizmente tem muita gente hoje perdida dentro da igreja e sonolenta dentro da igreja, que não ouve a mensagem, que não aprende nada da mensagem, vai para a igreja vazia e volta oca. Por quê? Porque a sua mente está totalmente embotada, destruída pelo vício do jogo. Cuidado, porque não tem nada de errado você separar um tempo ali para essa distração. Agora, cuidado para a distração não se tornar um motivo de destruição. Porque assim como a droga não constrói, a droga só destrói. O vício do jogo na internet pode ser uma droga pior do que a própria droga, que vicia você a ponto de você gastar 6 horas do seu tempo na frente de um computador. Isso tira o seu sono, tira a sua paz, deixa você estressado, você passa agora a ficar irritado com quem fala com você. Se alguém diz que você está errado, é pior ainda, você se torna inimigo das pessoas, porque as pessoas querem ajudar você a enxergar a realidade, mas você está tão embotado, tão cheio desse vício que você acha que as pessoas são contra você. Cuidado com os jogos na internet. E não é só jovem que faz isso não, tá? Às vezes eu fico observando na sala dos professores, né, que eu trabalho, e às vezes, quantas pessoas eu vejo ali na internet, ali no computador, com o celular, né, jogando no celular. Não tem nada de errado, a pessoa está ali no momento de distração, já trabalhou 5 horas, né? Está com um estudante, quer esvaziar a mente, quer tirar aquele barulho da sala, quer relaxar um pouco, tudo bem. Não tem nada de errado nisso. Nada de errado. Agora, não permita que essas coisas ocupem mais tempo do que o que realmente precisa. Se eu preciso só de meia hora para relaxar no jogo de cartas, meu celular não tem jogos. Eu prefiro não, eu gosto mais de uma série, então eu abro, a minha televisão queimou, mas agora eu estou vendo as séries no computador. Então ali, depois que eu faço o culto, ali pelas 8 horas, entre 8 e 9 da noite, até as 10, aí eu tiro um tempo para ver um vídeo de pescaria, para ver um vídeo de sermão, para ver um filme, para ver uma série. Aí 10h30 eu vou dormir.
Então isso chama-se equilíbrio. O Espírito Santo, ele não está aqui para simplesmente vigiar você e dizer, não, isso é errado, é errado, é errado, é errado. Não, o Espírito Santo é Deus, mas ele te ama, ele sabe que você tem limitações, que você é humano também. Então ele dá a você o privilégio. Agora não permita que essas coisas se tornem um meio em que você está destruindo o seu corpo, a ponto de você passar a noite inteira jogando. Tem jovens que dá 4 horas da manhã tá lá na internet jogando. Então isso aí você está destruindo o seu corpo. Ou seja, você está destruindo a morada de Deus, o santuário de Deus. O Espírito Santo não gosta disso. Então ele não fica feliz com você, com essas práticas que você anda fazendo. Então ele pede para você o equilíbrio. Sexo só no casamento. Drogas, nem pensar. Agora jogos, por favor, jogue mais moderadamente. Eu gosto de alguns pais que dão o celular para os seus filhos e diz para ele, você tem meia hora para usar o celular por dia. E eu acho lindo quando aquela criança, ela entrega o celular no final da meia hora que ela brincou ali no celular, viu o seu vídeo, então ela entrega o celular para o pai e para a mãe. Então você está educando a criança a perceber que o nosso tempo não pode ser gasto com qualquer coisa e ao mesmo tempo você achar que vai ficar tudo bem. Não, o nosso corpo é morada de Deus, é santuário do Espírito Santo. Então eu preciso. Eu quero jogar, jogue, não tem problema. Agora jogue moderadamente. Use o seu tempo para também crescer espiritualmente, para visitar um amigo, para conversar com um colega, realizar um trabalho de escola. Quem sabe jogar uma bola, fazer uma caminhada. Não fique preso. Eu tenho encontrado muitos jovens que hoje estão sofrendo com depressão profunda por causa do vício do jogo, porque perdeu muita noite de sono e entrou em depressão. Então cuidado, porque o Espírito Santo se entristece com essas coisas. Paulo está dizendo em Coríntios que você é santuário de Deus, você foi comprado por um preço muito alto. Você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então não destrua o seu corpo. E use o seu corpo para glorificar a Deus. Seja em namoro, seja no uso de medicamentos, seja ou de drogas, né? Drogas nem pensar, né? Seja não uso de drogas, e seja na questão dos entretenimentos. Vamos colocar aqui entretenimentos. Do lazer. Não faça do lazer um motivo de você perder a vida eterna, de tirar você do céu, porque o seu corpo está sendo destruído. Quando você perde uma noite de sono, segundo os médicos, né, os estudiosos aí, especialistas em saúde, quando você perde uma noite de sono, você diminui um dia da sua vida. O vício do cigarro, né? Cada carteira de cigarro diminui um dia da vida da pessoa. Agora, perder uma noite de sono, você deliberadamente ficar acordado por causa de um jogo, uma noite de sono, você também diminui um dia da sua vida. Então o vício do cigarro e o vício do jogo pode diminuir a sua vida. Pode trazer enfermidades para você, doenças, principalmente doenças psicossomáticas. Então não permita que essas coisas destruam o seu relacionamento com o Espírito Santo. Faça desses momentos um momento de crescimento espiritual. Droga nem pensar. Sexo só no casamento. O meu namorado quer fazer sexo. Diga a ele que ele não te ama. Se o namorado quer fazer sexo, mas não quer casar com você, se ele não pensa em casar com você e quer sexo, ele não te ama. O rapaz que ama a moça, ele vai respeitar a moça até levá-la até o altar. E aí, quando sair do altar, com a bênção de Deus, aí vocês são livres para praticar sexo. E esse sexo será uma bênção para vocês. Vai ajudar você física, mental, intelectual e espiritualmente. Os jovens, antes de namorar, deveriam ler o livro Lar Adventista e ler o livro Conselhos aos Jovens Namorados. Porque aí você vai ver como Deus planejou
o sexo, como Deus planejou a relação homem e mulher para que você seja plenamente feliz. Não permita que essas coisas tragam para você infelicidade. E ao tornar você infeliz, torne você um escravo, torne você uma pessoa doente, e aí no final você esteja fora do céu. O Espírito Santo não quer que você destrua o corpo com essas coisas. Existem muitas outras coisas aqui, né? Existem alimentos impróprios, né? Eu não vou falar aqui porque muita gente me acha muito radical, né? Mas eu costumo dizer para vocês, cuidado, refrigerante não é comida, né? Assim como sorvete não é comida. Então evite aquilo que vai destruir teu corpo. Não enche o teu corpo de açúcar, porque o açúcar destrói os glóbulos brancos e açúcar é caloria vazia, assim como o pão branco, né? É só carboidrato, não tem alimento nenhum no pão branco. Mas eu mesmo sou viciado em pão branco, não vou mentir para você. Gosto demais de pão branco. Tem uma padaria aqui que ela vende 7 pães por R$1. E aí quando eu vejo lá que está a promoção de 7 por R$1, eu vou lá e compro logo 4 pacotes, 28 pães, boto na geladeira e vou comendo. Mas eu sei, aí o que eu faço para melhorar a questão do pão, já que eu gosto do pão? Aí eu boto um tomate, eu boto uma salada, né? Eu boto ali, coloco um ovo, eu coloco uma pasta de amendoim, e aí eu torno aquele alimento, o pão um alimento. Então a gente tem que fazer isso. É isso que o Espírito Santo está dizendo aqui em Coríntios. Você tem que, se você destruir o santuário de Deus, Deus terá que destruir você. Ou seja, Deus não pode habitar em você e nem você habitar na presença de Deus para sempre. Meu querido, você quer cuidar da sua saúde física, mental e espiritual? Você quer cuidar do seu corpo para glorificar a Deus no seu corpo? Quer comendo, quer bebendo ou fazendo outra coisa qualquer? Você quer glorificar a Deus no seu corpo? Eu vou ler o último texto para a gente encerrar e fazer a oração. Leia comigo 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios 10, verso 31 está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça tudo para a glória de Deus. Esse é o fechamento do texto de 1 Coríntios 3, 16 e 17 e Coríntios 6, 19 e 20. Tudo o que você fizer, você deve fazer para o seu corpo ser um santuário, uma morada de Deus. E você possa glorificar a Deus e o seu corpo não seja destruído na vinda de Jesus Cristo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, muito obrigado porque o Espírito Santo não desiste da gente. Muitas vezes quando nós temos esses vícios e muitas vezes destruímos o nosso corpo, perdendo noite de sono e fazendo coisas que não agradam ao Senhor, machucando a gente mesmo, nos machucando uns aos outros. Por favor, Senhor, perdoe-nos essa loucura, esses vícios, esses maus hábitos e dê-nos a alegria de hoje permitir ao Espírito Santo guiar a nossa vida, tirar da gente todo o vício, todo o mau hábito, para que a gente possa glorificar e exaltar o Senhor em tudo que fizermos. Nós o adoramos, nós te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.